Neste vídeo, mergulharemos no mundo assustador das histórias de terror que aconteceram em bibliotecas. Prepare-se para se arrepiar com esses relatos assustadores que vão fazer você pensar duas vezes antes de entrar em uma biblioteca à noite. Puxe uma cadeira, prepare-se para ficar arrepiado e vamos começar. Primeira história. Eu costumava enfrentar 6 cursos a cada semestre, pois estava imerso em uma dupla graduação e tinha o objetivo de completar tudo dentro de 4 anos. Isso resultou em uma série de semestres intensos, nos quais me encontrava atolado com tarefas até o pescoço, entre leituras, deveres e estudos constantes. Minha instituição acadêmica dispunha de uma biblioteca que permanecia aberta até meia-noite. Na mesma época, estava envolvido em um estágio, o que praticamente não me dava tempo para concluir minhas responsabilidades acadêmicas. Naquele momento, ainda residia no campus universitário, compartilhando alojamento com colegas de suíte que frequentemente causavam distrações e ruídos. Lembro-me particularmente de uma quarta-feira à noite, após ter participado de 3 aulas e do estágio. Ademais, enfrentava a perspectiva de 2 exames no dia seguinte. Logo após concluir o estágio, dirigi-me diretamente à biblioteca. A biblioteca do campus era espaçosa e, ao chegar lá por volta das 9 da noite, havia ainda uma quantidade considerável de estudantes trabalhando. No entanto, das 9 às 10 horas da noite, o movimento diminuiu significativamente, proporcionando um ambiente mais tranquilo. Meu plano era permanecer lá até a meia-noite, concentrando-me em estudar para os 2 exames marcados para o dia seguinte. Por volta das 11 da noite, a maioria dos estudantes já havia deixado o local, restando apenas alguns poucos. Eu estava sentado em uma mesa situada entre 2 estantes de livros. Essa localização proporcionava uma atmosfera um pouco mais isolada, com menos distrações ao meu redor. Foi nesse momento que um jovem de cerca de 20 anos entrou na sessão. Ele passou por várias mesas vazias e escolheu sentar-se diagonalmente à minha frente. Ao olhar para cima, nossos olhares se cruzaram e ele sorriu enquanto organizava seus livros. Tentei voltar minha atenção a OS Estudos, evitando me preocupar com a razão pela qual ele escolheu a mesa ao meu lado. Enquanto eu navegava pelos slides de estudo no meu laptop, o rapaz se desculpou por interromper e perguntou se eu estava cursando uma disciplina específica de economia. Educadamente, respondi que não, esperando que isso encerrasse a conversa. No entanto, ele prosseguiu, explicando que estava preocupado com as provas surpresa aplicadas pelo professor, cujo estilo de ensino não era favorável. Achei interessante, mas minha mente estava dividida entre o estudo e a presença desse estranho. Sentia que ele estava determinado a continuar a conversa. Meus olhos se desviaram para a tela do laptop, e lá estava ele, sorrindo. Tentei me concentrar novamente, mas a ideia de mudar de lugar ou sair começou a surgir. Ele então perguntou meu nome e inventei Chelsea. Ele comentou sobre meus olhos azuis, o que me fez duvidar das intenções dele, especialmente porque parecia mais velho, por volta dos 30 anos. Curiosa, perguntei o nome do professor de economia. Ele pausou antes de responder, Professor Davis. Tentei indagar se sabia o primeiro nome do professor, mas ele negou. Decidi verificar o site ratemeprofessor.com, procurando por um professor com o sobrenome Davis em nossa escola. A busca resultou apenas em um professor de cálculo, cujos comentários eram datados de anos atrás. Decidi levantar-me e buscar auxílio junto ao segurança na entrada da biblioteca. Enquanto me dirigia ao segurança, sentia o olhar do estranho fixado em mim. Expliquei a situação ao segurança, afirmando que aquele homem estava me deixando desconfortável e duvidava que fosse um estudante legítimo. O segurança veio comigo e pediu ao homem para mostrar sua carteira de estudante, mas ele começou a procurar em seus bolsos, alegando tê-la deixado em seu dormitório. O segurança perguntou em qual edifício de dormitórios ele residia. O homem estava claramente mentindo, sem saber o que responder. Finalmente, ele confessou que não se lembrava do nome do edifício. O segurança acompanhou-o até a saída da biblioteca. Posteriormente, ele retornou e me informou para estar atenta enquanto caminhava de volta ao meu dormitório. Agradeci-lhe
e durante todo o período restante na biblioteca não consegui me concentrar adequadamente. Minha mente estava ocupada com a incredulidade em relação ao comportamento daquele homem. Eu me esforcei para continuar estudando e, por volta da meia-noite, percebi que era hora de encerrar. Levantei-me, preparando-me para dormir um pouco, organizei minhas coisas e saí seguindo o mesmo caminho pelo qual o segurança havia acompanhado o homem para fora. Entretanto, naquele momento, o segurança já não estava presente e não sei para onde aquele homem foi. Enquanto caminhava pelo campus, que estava praticamente deserto, uma vez que poucas pessoas circulavam tão tarde durante uma noite de segunda a quarta-feira, ouvi o som alto e distinto de um sapato batendo no concreto atrás de mim. Virei-me, mas não vi ninguém ali. No entanto, eu tinha certeza de que ouvira passos. Comecei a correr, o que foi um erro, já que minha mochila dificultava meus movimentos. No momento em que iniciei a corrida, ouvi passos se aproximando rapidamente por trás. Olhei e reconheci o homem da biblioteca vindo em minha direção. Gritei o mais alto que pude, mas minha voz foi abafada por sua mão que cobriu minha boca. Ele continuou a me ameaçar, advertindo-me para ficar quieta ou enfrentar consequências fatais. Achei que minha vida estava prestes a terminar, e embora tentasse pedir ajuda, meus apelos foram abafados por sua mão. Ele me derrubou ao chão e segurou minha boca. Em seguida, me arrastou para longe das áreas movimentadas, em direção a um local mais isolado, perto da vegetação que circundava os dormitórios. Lutei o suficiente para libertar minha boca por um breve momento, permitindo-me gritar novamente. Foi o bastante para chamar a atenção de 2 rapazes que vieram correndo em nossa direção, gritando para ele parar, chamando-o de sequestrador. Diante disso, ele me soltou e fugiu correndo. Dirigindo-me em direção à área arborizada, os 2 rapazes se aproximaram de mim. Tenho certeza de que estavam perguntando se eu estava bem e expressando preocupação, mas todos os sons pareciam bloqueados por um momento enquanto eu estava imersa em choque completo. A sensação era avassaladora. Todas as minhas emoções irromperam e comecei a chorar descontroladamente. Os 2 rapazes chamaram imediatamente a polícia universitária. Eu fiz o meu melhor para me manter composta e expliquei, com o apoio deles, que tínhamos ido à biblioteca pedir ajuda ao segurança. A descrição do homem que dei coincidia com a descrição que eles também deram. A polícia utilizou as imagens das câmeras de segurança da biblioteca para obter uma foto clara do rosto do homem. Essa foto foi distribuída para todos os alunos através de seus telefones e e-mails, bem como no site da escola. Ainda na mesma noite, houve uma denúncia anônima indicando que o homem estava em um bar noturno próximo à escola, chamado Night Dive Bar. A polícia rapidamente se dirigiu ao local e conseguiu prender o indivíduo. O nível de trauma que essa situação me causou foi incrível, e não consigo sequer imaginar o que outras pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu em situações semelhantes poderiam ter enfrentado. Segunda história. Nós nos mudamos para uma nova cidade quando eu tinha 7 anos, então considero qualquer lembrança anterior a essa mudança como parte de uma infância muito precoce, com muitas dessas memórias embaçadas até certo ponto. Uma dessas recordações remonta a uma época que acredito ter ocorrido antes dos meus 7 anos. Se tivesse que adivinhar, diria que eu tinha 5 ou talvez 6 anos naquela época. Havia a biblioteca local da cidade, um lugar que nossa mãe frequentemente nos levava, a mim e a AOS, meus irmãos. Ficava a poucos quarteirões de distância. Lembro-me de um dia em particular, começando talvez com uma ida ao shopping. Passamos várias horas acompanhando nossa mãe enquanto ela fazia compras. Sempre que íamos a esse shopping, era costume ela nos levar para o McDonald's lá dentro para comprarmos casquinhas de sorvete. Recordo-me vividamente de saborear o sorvete naquele dia específico, pois eu ainda segurava um pouco do cone quando chegamos à biblioteca. A biblioteca tinha uma seção de informática infantil, onde minha mãe me permitia brincar nos computadores com jogos enquanto ela realizava suas tarefas. Depois de cansar de jogar os jogos online, dei uma volta pelos corredores da seção de livros infantis da biblioteca. Estava procurando livros de espionagem.
A área infantil da biblioteca ficava situada no canto mais afastado do espaço. Enquanto eu caminhava, ouvi algo atrás de mim. Virei-me, mas não vi nada. Apenas a parede traseira da biblioteca com outra estante de livros inclinada. Então, pela metade, um rosto de um homem adulto espiou ao redor da prateleira e disse brincando: "Esconde, esconde." Lembro-me de rir e não sentir nenhum perigo iminente. Ele repetiu o gesto, se escondendo novamente atrás da estante e, em seguida, espiando novamente por cima dela, brincando com o esconde-esconde mais uma vez. Eu sorri e me aproximei. Ele me perguntou o que eu estava procurando e respondi que estava em busca de livros de espionagem. Ele me informou que iria me ajudar a encontrar os livros de espionagem. Ele segurou minha mão e começou a me conduzir pelos corredores da biblioteca, guiando-me. Acredito que ele me levou em direção à seção de livros que começava com a letra I. Lá, encontravam-se pelo menos 5 livros de espionagem, alinhados um ao lado do outro. Escolhi o meu favorito, um livro sobre caça ao tesouro. Ele sugeriu que nos sentássemos e brincássemos. Então, ele me conduziu até uma mesa no canto próximo a alguns computadores infantis. Começamos a folhear o livro, observando as imagens e explorando as páginas. Esse momento durou um tempo, e durante esse período ele me fazia perguntas sobre mim enquanto continuávamos a folhear o livro de espionagem. No entanto, uma pergunta que ele fez ainda me perturba profundamente. Ele indagou com quem eu estava na biblioteca. Sem pensar muito, respondi que estava ali com minha mãe e meu irmão mais novo. Após essa resposta, ele mencionou algo sobre uma sala de jogos infantil no andar de baixo. Na minha idade, na época, eu nem sabia que havia um andar de baixo na biblioteca. Ele propôs que fôssemos retirar um livro de lá. Levou-me até a porta que dava acesso ao porão da biblioteca, que, por sinal, era onde ocorriam eventos e reuniões para determinados clubes e organizações. Na verdade, havia uma pequena sala de jogos localizada lá embaixo, possivelmente destinada a pais que precisavam trazer seus filhos durante essas reuniões. O homem me conduziu até aquela pequena sala de jogos. Dentro, havia uma variedade de brinquedos, notavelmente um conjunto de Lego e uma mesa coberta com peças de Lego. Além disso, diversas cadeiras estavam espalhadas pelo ambiente. Ele colocou o livro I Spy na mesa de Lego. A área infantil da biblioteca ficava situada no canto mais afastado do espaço. Enquanto a situação começou a se tornar desconfortável à medida que ele tentava me envolver em uma brincadeira forçada com os brinquedos. Senti-me inquieto e, justamente nesse momento, uma voz da bibliotecária soou pelo alto-falante interno, chamando pelo nome Liam para se apresentar na recepção, pois sua mãe o procurava. Esse acontecimento foi uma espécie de interrupção naquele momento estranho. Nesse instante, o homem desligou as luzes da sala, mergulhando o ambiente na escuridão total. Foi nesse momento que a situação ficou realmente desconfortável. Ele propôs que brincássemos de esconde-esconde no escuro. Fiquei assustado e comecei a gritar por minha mãe. Lembro-me dele tentando me acalmar, dizendo para eu ficar quieto, enquanto sua voz ia ficando mais alta à medida que se aproximava no escuro. Ele chegou até a tocar em mim. Felizmente, consegui escapar por entre as mãos dele e corri para fora da sala. Percorri o corredor escuro de volta às escadas. Enquanto subia as escadas correndo, senti aquela mesma sensação de infância, de quando se sobe as escadas do porão após apagar as luzes. Mas dessa vez a sensação era muito mais intensa, pois estava genuinamente assustado com a ideia de ser capturado. Retornei ao andar principal da biblioteca e fui direto à mesa de recepção, chamando minha mãe. Ela estava lá com um grupo de bibliotecários. Lembro-me do alívio no rosto dela quando me viu, e eu lhe contei rapidamente sobre o homem que me conduziu até a sala de jogos. Ela praticamente perdeu o controle. Na próxima lembrança, havia uma agitação significativa, com muitos policiais vasculhando o prédio em busca de algo ou alguém. Porém, o homem que me conduziu à sala de jogos não estava mais lá. Parece que ele conseguiu sair do edifício de alguma outra maneira. Lembro-me de ter conversado com uma mulher, possivelmente uma das policiais.
que me fez perguntas delicadas. Nunca mais deparei com aquele homem, e creio que ele deve ter escapado do prédio por uma rota diferente. Sobre esse incidente, evitei discutir com minha mãe muitas vezes, pois a lembrança é extremamente desconfortável. Prefiro, na verdade, não pensar nisso. Terceira história. Costumava trabalhar na biblioteca pública local quando estava na casa dos 20 anos. Minha jornada era no turno da noite, como um segundo emprego, pelo menos 3 vezes por semana após meu primeiro emprego. Eu chegava lá por volta das 6 e trabalhava até o horário de fechamento, às 9. Eu era também o encarregado de fechar o local após o término do expediente. Porém, não saía imediatamente após o fechamento da biblioteca. Após o horário de fechamento, tinha várias tarefas a cumprir. Primeiro, precisava desligar todos os computadores, realizar uma limpeza rápida e organizar as prateleiras de estoque com os livros e DVDs devolvidos durante o dia. Em seguida, cuidava de retirar o lixo. Só então, depois de tudo estar organizado, poderia finalmente sair. Houve uma sexta-feira em que o horário de fechamento se aproximava e a maior parte dos colegas já havia saído, deixando somente eu e uma das bibliotecárias. Fiz as últimas chamadas e anúncios para os clientes que ainda estavam na biblioteca, informando que em breve estaríamos encerrando as atividades. Enquanto estava ocupado limpando o ambiente, meu objetivo era concluir o trabalho o mais rápido possível para poder começar o fim de semana. O único colega de equipe restante me disse adeus assim que o relógio atingiu 9 horas. Anunciei no interfone que a biblioteca estava fechada, e os 2 últimos visitantes começaram a arrumar suas coisas antes de sair pela porta. Uma vez que não havia mais ninguém no prédio, tranquei a porta da frente. Prossegui em arrumar as cadeiras, as colocando cuidadosamente debaixo das mesas. Depois, esvaziei todas as lixeiras, e quando chegou a hora de descartar o lixo, destranquei novamente a porta da frente, conduzindo as lixeiras para fora. Naquele momento, tudo estava tranquilo do lado de fora. A biblioteca estava discretamente localizada, afastada das estradas principais. Após retornar ao interior do prédio, tranquei a porta mais uma vez. Agora, meu foco era reorganizar todos os livros e DVDs que haviam sido devolvidos durante o dia. Peguei as 2 caixas e comecei com os DVDs. Essa tarefa foi relativamente simples, uma vez que a seção de DVDs era menor. Levei cerca de 5 a 10 minutos para concluir essa etapa. Enquanto estava ocupado, durante esse período, tive a sensação de ter ouvido algo vindo de um dos corredores de livros. Caminhei pelos corredores até que encontrei um livro aberto no chão. Estava claro que ele havia caído da prateleira recentemente. Coloquei-o de volta em seu lugar e, por um momento, fiquei parado lá, questionando como aquilo poderia ter acontecido. Depois desse breve momento de reflexão, retomei o trabalho. Após finalizar a organização dos DVDs, peguei a caixa de livros e comecei a recolocá-los um por um nas prateleiras. Enquanto eu organizava os livros em ordem alfabética, comecei pelos As. Os livros na caixa já estavam dispostos em sequência alfabética para facilitar o processo. Enquanto percorria as prateleiras, tentando completar a tarefa e finalmente ir para casa, outro som chamou minha atenção. Essa não era a primeira vez. Já era a segunda vez em menos de 20 minutos. Comecei a sentir que isso não era mera coincidência. Coloquei a caixa no chão e comecei a percorrer os corredores dos livros mais uma vez. Encontrei mais 2 livros no chão em um outro corredor. Era evidente que alguém havia estado ali e não estava seguindo o protocolo de manuseio dos livros. Minha preocupação aumentou. Saí da área de prateleiras e me dirigi ao espaço aberto onde estavam as mesas. Lá, decidi chamar a atenção de quem quer que estivesse lá. Gritei: "Desculpe, a biblioteca está fechada." Um silêncio pairou no ar por um momento, até que ouvi algo se movendo do outro lado da biblioteca, na seção infantil. Curioso e também um pouco apreensivo, fui na direção dos sons. À medida que me aproximava, os ruídos começaram a se assemelhar a grunhidos de um animal enfurecido. Além disso, ouvi o som de livros sendo lançados ao chão, o barulho ecoando de um dos corredores. Com uma mistura de coragem e apreensão, decidi espiar e ver o que estava acontecendo.
No corredor, deparei-me com uma mulher trajando uma camisola que estava lançando aleatoriamente livros das prateleiras. Os impactos causavam sons estranhos e incômodos, fazendo parecer que eles eram provenientes de criaturas repulsivas. Minha reação imediata foi não dizer uma palavra. Rapidamente me virei e corri para o escritório da biblioteca, onde estava o telefone. Naquela época, não possuía um celular. Trancando a porta do escritório e fechando as cortinas da janela, liguei para o 911. Relatei a situação, mencionando a presença de uma mulher perturbada na biblioteca e solicitei que enviassem uma ambulância, pois havia algo de errado com ela. A operadora no outro lado da linha perguntou se eu havia abordado a mulher. Respondi que não, pois ela dava a impressão de poder ser perigosa. Quando a operadora indagou se a mulher ainda estava no mesmo local, abri as cortinas para olhar e, ao fazer isso, dei um grito involuntário. A razão para o susto foi que a mulher estava bem do lado de fora do vidro, olhando diretamente para mim. Suas pupilas estavam tão dilatadas que ela parecia possuída por algum tipo de energia demoníaca. Informei à operadora que a mulher estava do lado de fora do escritório. Nesse momento, ela começou a bater no vidro, proferindo gritos desconexos. Ao não conseguir abrir a porta, ela se voltou e se sentou em uma cadeira, posicionando-se de frente para o escritório. A operadora instruiu-me a manter o escritório fechado e observá-la. A mulher estava visivelmente instável quando se sentou, o que me levou a perceber que sua mente estava claramente desequilibrada. Enquanto eu observava, 2 carros de polícia e uma ambulância chegaram à biblioteca. A mulher foi algemada, pois tentou resistir à ação dos policiais. Suas palavras não faziam sentido algum. Ela foi conduzida até a parte traseira da ambulância e afastada do local. Até o momento, nunca descobri a verdade sobre o que a levou a agir daquela maneira. Não sei como ela conseguiu entrar, talvez durante o período em que estava retirando o lixo, ou talvez estivesse lá dentro antes mesmo de eu ter trancado as portas. De qualquer forma, esse evento deixou a biblioteca com uma atmosfera perturbadora após o fechamento. E então, pessoal, as histórias contadas deram algum arrepio? Conte-me nos comentários e deixem também algumas sugestões de histórias que vocês querem ouvir aqui no canal. E bye, my friends.